Em conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro, pretendente à reeleição, voltou a falar sobre as 2 vagas que serão desocupadas no Supremo Tribunal Federal no ano que vem. O chefe do Executivo Nacional tem utilizado a recomposição da corte como um argumento, inclusive, para atração de votos. A indicação dos nomes cabe à chefia do Executivo Federal. Nós vamos ouvir exatamente o que o presidente falou sobre o assunto durante a manhã de hoje no portão do Palácio da Alvorada. Não tem batalha impossível. Para onde estavam indo, só quem realmente é desprovido de inteligência que não entende. E tudo o que aconteceu, né? Que tentaram fazer, até tentando assassinar a gente, e está mudando. Não dá para mudar de uma hora para outra o curso de um transatlântico. A gente vai mudando. Deus quiser. Mais importante do que a eleição de presidente, são 2 vagas para o Supremo ano que vem. Exato. Muito bem, tá aí a fala do presidente da República. Hoje, pela manhã, a gente vai repassá-la justamente a Rodrigo Constantino, Fábio Piperno, Jorge Serrão e a nossa Bruna Torlai. Boa tarde para todos vocês. A minha pergunta é muito simples, Bruna, eu já começo contigo. Para quem o presidente da República está falando? É para a sua base ou você acha que isso realmente tem repercussão na sociedade brasileira como um todo? Olha, Paulo, boa tarde a você, aos colegas, aos que nos acompanham. Isso é o típico discurso para a sua base, né? Porque são os conservadores que têm as maiores críticas, pelo menos aquelas críticas mais bem fundamentadas, a esse movimento aí do qual o Barroso se orgulha tanto, que é o tal do neoconstitucionalismo, que a gente chama aí de ativismo, né, dos ministros do Supremo. E é esse tipo de coisa que o Bolsonaro compromete, né, a barrar, indicando figuras como André Mendonça, por exemplo, que pelo menos independente aí, eles se colocam claramente contrários, né, a essa postura. Então, nesse sentido, é um discurso que afeta a base. E, assim, não adianta o Bolsonaro dizer que o mais importante são as vagas para o STF, se a estratégia de comunicação da campanha, do que foi seu governo, não melhorar, né? A gente tem visto aí, nesse momento, uma série de pessoas indo atrás de marqueteiros, etc. O próprio Bolsonaro está sendo aconselhado a procurar um marqueteiro aí, pelo pessoal do Centrão que está com ele, mas se a gente pensar, agora criar um aplicativo Bolsonaro TV, na verdade ele está preocupado com a eleição, sim, senão não teria nem esse aplicativo aí, Bolsonaro TV. Mas quando eu ouvi falar desse aplicativo pela primeira vez, eu falei, bom, o governo Bolsonaro criar o Bolsonaro TV é mais ou menos como uma pessoa que não tem carta de moto e compra uma Harley Davidson, entendeu? Não adianta. Primeiro tem que corrigir a estratégia de comunicação e o governo tem que mostrar qual foi sua marca. Não adianta ficar falando dos vários feitos e prometendo aí que vai evitar que o ativismo judicial ande. O principal, Paulo, é dizer qual é a marca. E a marca o governo tem, só que não está sabendo comunicar. A marca, se a gente fosse simplificar muito, é o seguinte: ele é um governo que não rouba e faz. Essa é a marca, isso que aconteceu. Todas as realizações, elas são marcadas pela contenção à corrupção, ao desvio de verba. Não adianta ficar listando realização. A grande questão que está faltando o governo saber comunicar para a sociedade brasileira é a maneira como o governo trabalha. Essa é a marca do governo Bolsonaro, mas sem deixar isso muito claro para a população, não adianta ficar aí falando para a base que depende-se de ganhar as eleições para que a gente não tenha mais ativistas no Supremo. Não é assim que se faz campanha e é preciso que o Bolsonaro comece a falar para um público maior, Paulo. Agora, Piperno, pensando justamente nesse público, que eu acredito ser de uma classe média, média baixa e classe alta, que realmente acompanha todo o noticiário político, mas essa informação ela chega numa velocidade também às classes mais baixas cada vez maior no Brasil. Se a gente analisar o que acontecia no Brasil há 10 anos, mudou realmente. Essa questão do Supremo Tribunal Federal foi colocada no debate público desse segmento específico. Você não acha? Eu acho que essa questão do Supremo Tribunal Federal, e como no caso da Suprema Corte lá nos Estados Unidos e também de outros países, é claro que isso vai fazer cada vez mais parte do debate. A gente vê, por exemplo, tiranetes aí, a esquerda e a direita, que logo que tomam posse, logo que se tornam autocratas e praticamente sem nenhum tipo de poder que possa barrá-los, uma das primeiras coisas que eles fazem é exatamente mexer em Constituição nos integrantes da Suprema
Suprema Corte. Foi assim, por exemplo, na Nicarágua, à esquerda, e foi assim recentemente em El Salvador. Tiranetes que chegaram ao poder, de cara identificaram no poder judiciário barreiras, possíveis formas de blindagem aos seus desejos autocráticos. E aí eles foram exatamente mexer nisso. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, em fevereiro de 2016, morreu lá o ministro da Suprema Corte, Antonin Scalia, aliás, um homem conservador, um homem muito sério, um cidadão muito culto. E naquele momento, então, Obama, como prevê a Constituição, indicou um novo integrante. Indicou um nome para que fosse submetido à aprovação do Senado. E o que foi que aconteceu lá, 10, 11 meses antes da posse do presidente seguinte? A maioria republicana naquele momento disse que não iria aceitar aquela indicação, porque Obama era um governante em último ano e ele teria, então, muito pouco tempo pela frente e não seria justo que um presidente já pato manco, em final de mandato, pudesse indicar alguém para ficar, quem sabe, décadas. Em 2020, acontece algo parecido. Morre, então, em plena campanha eleitoral, a Rose Ginsburg, uma ministra, enfim, progressista. E o que acontece? O nome do sucessor dela, aliás, da sucessora dela, foi aprovado a toque de caixa. Veja, ela morreu em setembro. No final de outubro, a sucessora já tomava posse. Por que isso? Porque identificaram, porque sabem que a visão mudou. Agora, quando você olha para uma Suprema Corte, como fez o presidente Bolsonaro, você está mirando o longo prazo. Bolsonaro sabe que em algum momento ele vai passar, mas pessoas identificadas ou não com as ideias dele vão seguir no Supremo por muitos anos. O Serrão, você acha que essas decisões em relação à indicação ao Supremo Tribunal Federal são as decisões mais importantes de um presidente da República no seu mandato? Saudações, meus amigos e meus amados haters. Claro que não. É uma circunstância importante, mas não decisiva. O que Bolsonaro fez hoje, na saída do cercadinho, foi uma aplicação maquiavélica, ou, quem sabe até, já antevendo uma visita que ele terá daqui a algumas semanas, ele deu uma de Vladimir Putin. O Supremo virou a Ucrânia e ele mandou o tiro na direção daqueles que ele aponta e considera hoje seus principais inimigos e adversários. Inimigos do ponto de vista institucional, inclusive. Então, um ponto é claro, Bolsonaro jogou para a galera, jogou, mas não só isso. Ele apontou que é importante haver uma renovação do atual quadro do Supremo Tribunal Federal. Se tivesse passado a PEC da Bengala, tivesse sido derrubada, se houvesse condição para isso ainda nesse mandato, os 2 ministros do Supremo seriam substituídos por Bolsonaro quase que imediatamente. Mas, como não houve condição política para aprovar isso, fica para o próximo mandato. E aí Bolsonaro, espertamente, já usa isso como uma peça de campanha. Por quê? Por um fenômeno assustador, pelo excesso de abuso juristocrático, nosso Supremo Tribunal Federal sofreu uma desmoralização pública. E eu lamento isso. Digo que é uma perigoso desgaste desse Supremo Tribunal Federal. Porque o judiciário tem que ser o equilíbrio da balança. Só que aqui no Brasil ele virou um fator de desequilíbrio institucional via juristocracia. Então, Bolsonaro jogou nessa direção do Supremo, mas, na verdade, ele sabe muito bem que a prioridade máxima da próxima eleição, além de se reeleger, é eleger o máximo de senadores da sua base aliada. Dos 27, fazer uns 20. Se ele conseguir isso, ele já vai ter uma atuação político-parlamentar sobre o Supremo Tribunal Federal, independentemente da escolha dos 2 próximos ministros que vão substituir Ricardo Lewandowski e Rosa Weber.
Muito bem. Constantino, analisando aqui os mandatos dos ministros do Supremo, esses dois que o presidente da República cita são Ricardo Lewandowski, que tem o seu mandato encerrado no dia 11 de maio do ano que vem, 2023, e Rosa Weber, que tem o seu mandato, que terá o seu mandato encerrado no dia 2 de outubro de 2023. Pergunta simples e objetiva, Consta, esse discurso dá voto? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Dá voto e deveria dar muito mais, né? Como você mesmo lembrou no começo, o Supremo Tribunal Federal hoje faz parte dos debates de botequim. A hashtag STF Vergonha Nacional, volta e meia está no topo de tendência das redes sociais. Muita gente sabe escalar os 11 ministros, mas não sabe escalar a seleção de futebol do Brasil. E por que isso, né? Por conta do ativismo. Isso não é um fenômeno apenas brasileiro. É uma discussão mundial e o Piperno mencionou, por exemplo, o Scalia e a morte da Ruth. Eles eram até amigos, né, mas com visões muito distintas de mundo. E o Scalia defendia o originalismo, a ideia de que os autores da Constituição tinham uma intenção e é papel desses juízes constitucionais tentar preservar esse espírito da lei, essa lei escrita, aquilo que era a intenção. E do outro espectro, do outro lado do espectro político-ideológico, existem os ativistas, os neoconstitucionalistas, esses que querem empurrar a história. Eles se veem imbuídos de uma missão, de uma visão de mundo mais iluminada, e eles querem empurrar a história e legislar sem voto. Ora, imediatamente uma turma muito grande, que tem pautas mais radicais, agendas não tão populares assim, se deu conta de que se conseguir aparelhar, ocupar esse espaço nas Cortes Supremas, não precisa mais ganhar a eleição. Você precisa eleger mais de 500 deputados, 80 senadores, tudo para ter muito debate, muita contemporização, cede de um lado, cede do outro e consegue aprovar uma mudança desidratada. Agora, se você coloca ali uma maioria de ministros ativistas que pensam de forma parecida, você consegue, por exemplo, colocar que a homofobia é um crime do mesmo tipo e da mesma natureza que o racismo, o que não faz nenhum sentido, inclusive, porque uma coisa é de respeito a comportamento, outra coisa é de respeito a uma etnia inata. Então, é uma tendência cada vez maior, principalmente da esquerda progressista, que tem essa visão, né, ocupar esses espaços e tentar governar e legislar sem voto. Isso está muito claro. Então, veja os critérios. O Joe Biden está escolhendo agora o seu ministro, pensando em tudo, o seu juiz lá da Suprema Corte. O critério que ele quer é alguém, obviamente, progressista, negro. O Obama escolheu uma mulher latina, Sotomayor e tudo mais. Então, a esquerda vem sempre com essa pegada, né, de minorias, política identitária, e alguém que vá, de alguma forma, exercer esse ativismo lá dentro. E o que os conservadores estão defendendo? Olha as indicações do Trump. Né? Estão defendendo pessoas que, acima de tudo, valorizem a Constituição, sejam juízes, né, que não estejam ali para empurrar a história, mas sim para fazer valer a lei do país, o Estado Democrático de Direito. Então, as 3 indicações do Trump foram nessa linha, foram indicações muito boas sobre quem tem essa ótica, essa visão. Isso não é tão novo também, Paulo. No New Deal do Roosevelt, os juízes da Suprema Corte, porque ainda havia juízes em Berlim, ou no caso nos Estados Unidos, né? E eles estavam considerando inúmeras medidas absurdas ali, draconianas, autoritárias realmente, né? Inconstitucionais. O que o Roosevelt tentou fazer? Aumentar o número de juízes, diluir a maioria ali que estava resistindo a seu avanço meio fascistoide, numa época que muitos países caíram, de fato, no comunismo, nazismo e fascismo, né? Então, esse jogo de poderes em cima do Supremo cada vez vai ser mais intenso, até porque ficou muito claro que é onde a esquerda quer governar. E só para fechar rapidinho o caso de ontem. O STF definiu aí a questão de o Rio ter 90 dias para apresentar um plano de segurança jurídica, ativismo escancarado, né? Fazendo a política de segurança pública de um Estado, exigindo ONGs participando desse troço todo, e o único voto ali contrário a esse absurdo do André Mendonça. Fala, Piperno. Não, veja bem, não é o fato de que a esquerda quer governar sem voto, como dá a impressão que as coisas acontecem. Veja, de fato, o presidente Biden acena com a escolha de um possível ministro, até porque para que isso aconteça alguém tem que renunciar e, de fato, há uma corrente no Partido Democrata que quer que um ministro mais velho renuncie, porque é um progressista e tem medo de que no futuro essa vaga seja ocupada por um conservador, e aí sim ele escolheria alguém que se adaptasse aí aos supostos interesses
interesses de uma determinada minoria, mas isso também não é muito diferente do que acontece aqui no Brasil, onde o presidente, desde seu primeiro dia de mandato, disse que queria ver no Supremo alguém terrivelmente evangélico e acabou, então, preenchendo a cota com André Mendonça. Fala, Constantino. Comparação absurda, absurda, porque a cor da pele não deveria ser um critério, assim como o gênero. E assim como escolha religiosa, né? Quando ele fala que quer alguém terrivelmente evangélico, nós já tratamos desse assunto aqui. Opa. Ele quer dizer justamente alguém que entenda tudo isso que eu disse. Isso. E que vá lutar contra esse ativismo. Tanto é que, pelo visto, está acontecendo. E quando o Mendonça assumiu, ele falou, eu estou aqui para defender a Constituição. É isso que a gente quer ouvir. Bruna, eu vi que você queria falar também. Justamente, né? O Piperno ele insiste muito nessa questão do André Mendonça ser terrivelmente evangélico, e se a gente lembrar bem da sabatina, o aspecto mais interessante da sabatina foi que a questão que o André Mendonça respondeu de maneira mais direta e objetiva a todos os senadores foi que ele era alguém que entendia-se como um defensor, um protetor da Constituição. Quer dizer, ele se colocou claramente contra esse ativismo judicial do Supremo. E ele deixou muito claro de que a atuação deve ser discreta, que o ministro não está lá para empurrar a história. E nesse sentido, eu acho, inclusive, que o Bolsonaro, para jogar para sua base evangélica, falando, não, eu indiquei o André Mendonça por ele ser evangélico, ele até colocou o André Mendonça em lençóis complicados, porque o André Mendonça ele se mostrou alguém perfeitamente adequado para representar a defesa da Constituição e para frear o neoconstitucionalismo. Essa é a maior virtude do André Mendonça, né? E não o fato de ser ou não evangélico. O Bolsonaro, eu acho que inclusive foi uma pena ele ter sublinhado tanto esse ponto, porque ele fez com que se perdesse na opinião pública ressaltar-se o mérito do André Mendonça de ser claramente contrário ao ativismo judicial. Você, Serrão. Cássio Marques foi uma indicação de Ciro Nogueira que Bolsonaro referendou. André Mendonça foi uma indicação pessoal dele, do grande lobby evangélico, mas não por causa disso. E sim porque o André Mendonça, além de ter pleno conhecimento jurídico, saber jurídico reconhecido, ser alguém que vem da Advocacia Geral da União, algo poderoso, né? Tem 3 ministros do Supremo que vieram de lá, ele tem o fator de ser um conservador, um defensor de ideias conservadoras para estabelecer um contrapeso no Supremo. Ontem, o que aconteceu de novo foi da mais alta gravidade. O Supremo dizendo como um governo tem de agir, elaborar um plano interferindo na capacidade de um Estado de gerenciar um dos problemas mais sérios, que é a segurança pública. Então, colocar a sociedade nesse debate é muito bacana, mas usar a artimanha da juristocracia para impor isso não é bom, não contribui para o Estado de Direito. Eu fico imaginando como reagiriam, por exemplo, aliados como Silas Malafaia se o indicado fosse apenas um defensor da Constituição e não alguém terrivelmente evangélico. Poderia ter sido o filho de Ives Gandra da Silva Martins Filho, que é um cara terrivelmente católico, profundo conhecedor do direito e cairia bem, seria um excelente ministro do Supremo Tribunal Federal. Podia ter sido ele. Olha só, gente, tirando o assunto aqui no nosso programa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem demonstrado que pretende retomar uma relação de respeito institucional e também fortalecimento das Forças Armadas, caso retorne ao poder. As Forças Armadas, o que diz o ex-presidente Lula, as Forças Armadas precisam compreender que não é a farda que mostra o caráter, é a formação deles, é o interesse em defender a soberania nacional, fecha aspas. Serrão, eu continuo com você. Qual o papel das Forças Armadas nesse ano? O papel das Forças Armadas nesse ano é o de sempre, cumprir o seu papel institucional de defesa da soberania nacional, que nós não temos, mas elas têm esse papel primordial. E dentro desse fator, elas vão dar uma grande contribuição, estando ali na fiscalização direta do processo eletrônico eleitoral. Isso vai ser muito bom para a sociedade brasileira. O Exército, a área de cibernética e inteligência do Exército é
altamente preparada para essa missão, que já foi cumprida na eleição passada, mas que agora isso vai ser de uma maneira mais intensa, com a reafirmação de um convênio do Ministério da Defesa com o Supremo Tribunal Federal e agora com a inovação até de que o Ministério da Defesa vai ter como diretor, o Tribunal Superior Eleitoral vai ter como diretor-geral um general de exército que foi ministro da Defesa e que saiu até meio triste com Jair Bolsonaro. Mas esse é um aspecto institucional importante. Agora, nossas Forças Armadas, elas não aceitam Luiz Inácio Lula da Silva. Pode fazer uma enquete no quartel que ele vai perder de goleada lá dentro. E elas não aceitam ele por quê? Porque um dos projetos dele é diminuir o poder das Forças Armadas. Está claramente dito pelo PT. Mexer no currículo de formação das escolas militares. Isso está aí dito diretamente por José Genuíno, por Gleisi Hoffmann. E também acabar com as escolas, com as 200 e tantas escolas cívico-militares que têm sido um sucesso no combate à violência. Então, as Forças Armadas têm 13 mil motivos para não votar em Luiz Inácio Lula da Silva, mas elas são obrigadas a acatar quem eventualmente vencer a eleição. Sorte que Lula não vencerá. Agora, Constantino, o presidente Jair Bolsonaro usa bastante uma figura do PT justamente nesse relacionamento das Forças Armadas, buscando amedrontar, buscando, enfim, dizer que ele é uma melhor opção, que é a Dilma, né? Ela tem sido bastante utilizada, não tem? Tem, mas tem um personagem muito mais importante do que Dilma Rousseff para ser lembrado aqui nesse caso, né? Da ameaça ou de amedrontar, né? Se é que precisa disso, as Forças Armadas, que tem um quadro bastante bem formado e sabe muito bem o que é a ameaça comunista. Eu estou falando, obviamente, do Daniel. Né? O Daniel é o codinome cubano do terrorista treinado em Cuba, José Dirceu, né? E eles têm esse projeto já confessado, já declarado, de cooptar as Forças Armadas, tentar aparelhar. Eles identificam isso como o principal erro dos 14 anos de desgoverno do PT. Né? Eles não conseguiram, eles conseguiram avançar muito sobre a imprensa, né? Avançar muito em vários setores empresariais, compraram muita gente, mas eles não conseguiram nas Forças Armadas. E eles consideram isso um elo frágil do projeto totalitário que o PT tem de transformar o Brasil na Venezuela. Então, para isso, eles precisam aparelhar a Suprema Corte. Acho que isso eles avançaram bem. E eles precisam das Forças Armadas. As Forças Armadas vai ter ali uma leva meio esquerdinha, sei lá o quê, mas concordo com o Serrão. Via de regra, se fizer uma enquete ali, não precisa do Bolsonaro fazendo nenhum alarmismo, né? As pessoas têm ódio, repulsa ao PT e ao Lula e ao que eles representam como projeto de país. Querem sucatear as Forças Armadas, não estão nem aí para o patriotismo, né? A Internacional Socialista, o Foro de São Paulo, o que eles defendem é o globalismo, é outra visão. Né? A soberania nacional não é uma prioridade dessa turma. Basta ver o que fizeram com o Mercosul durante o poder, refinaria junto com o Hugo Chávez só para poder desviar recursos e tudo com alinhamento ideológico. Então, assim, o PT virou as costas para as Forças Armadas. E acho que todo mundo percebe isso dentro das Forças Armadas. Então pode ter um ou outro ali, general, querendo algum tipo de esquema, mas via de regra eles são honestos e patriotas. E é uma combinação que, se o sujeito é honesto e patriota, ele quer distância do PT, mas assim, medido em ano-luz. Ô Piperno, existe esse projeto citado pelo Constantino, projeto comunista por parte do PT? Pelo amor de Deus, essa é uma ficção. A gente já falou. Não é ficção, é declaração recente de... Não, Piperno, peraí. Pega uma declaração que está lá comunista. De José Genuíno e Gleisi Hoffmann. É o plano de governo do PT. Nas Forças Armadas, sim, é o plano deles. Em relação às Forças Armadas, o que houve de concreto foi o seguinte. Então, deixando a ficção de lado, as Forças Armadas do Brasil, desde o início da redemocratização e provavelmente até mesmo já no final pegando o finalzinho do governo militar lá com, enfim, o general Figueiredo, aquela coisa tétrica,
jamais passaram por um processo de modernização como houve no governo Lula, quando, inclusive, passou-se a discutir a compra dos caças. Hoje o Brasil fabrica lá os Gripen. O Brasil fechou um acordo lá com a França para a construção de submarinos. Então, há muitos militares. É verdade, sim, que a maioria das Forças Armadas não vai sair a campo para fazer campanha para o ex-presidente Lula. Até porque boa parte das forças, de fato, tem restrições a ele. Mas também tem lá uma leva considerável que se lembra daquele momento, sim, daqueles investimentos importantes, né? Daqueles investimentos que, inclusive, aproximaram o Brasil de tecnologias mais modernas. E eu vou falar um negócio. Sabe que uma vez eu entrevistei o general Heleno? O general Heleno foi alguém que, inclusive, acabou recebendo algumas nomeações durante o governo Lula. Foi até lá para o Haiti comandar a MINUSTAH e tudo mais. E aí o general, aí eu pergunto, era o momento em que a Venezuela fazia um investimento muito grande. Eu perguntei para ele, isso está em algum site por aí. Falei, escuta, senhor, não há uma concorrência com a Venezuela? O senhor não tem algum receio? Não. Eu vou até, de vez em quando, comer churrasco lá com os generais venezuelanos. A gente tem uma relação muito boa. Então, é claro que tudo isso mudou com o tempo, né? Ele foi para o outro lado, acabou encontrando fantasmas, onde naquela época ele não conseguia identificar. Mas depois de uma eleição... Tudo... Oi? Venezuela, fantasmas, o exército, do ditador Maduro. E sobre transferência de tecnologia, só para avisar que foi no governo Bolsonaro que assinaram aqui em Miami, eu fui cobrir pela Jovem Pan. O quê? Assinaram aqui em Miami o acordo de salvaguardas, de transferência. Foi aqui. Aonde? Do quê? Do Gripen? Não, um acordo de transferência, salvaguardas. Um acordo importantíssimo entre Brasil e Estados Unidos, histórico, que foi assinado aqui em Miami, no comecinho da pandemia. Isso. Foi quando a comitiva do governo Bolsonaro testou positivo ali alguns. Mas vamos falar do que já chegou. Submarino nuclear e Gripen. Isso já é fato concreto, está aqui já. Muito bem. Bruna, eu quero te ouvir também sobre essa história. Não, eu acho engraçado o Piperno falar de ficção, então acho que é bom a gente fazer uma recapitulação, tá? O que acontece foi o seguinte, durante os governos Fernando Henrique, as Forças Armadas ficaram muito depreciadas, tá? Todos os generais, eles têm até ressentimento, porque o sucateamento das Forças Armadas ao longo do governo Fernando Henrique foi um negócio fora de série, tá? Foi um negócio muito grave. E aí, quando veio o governo Lula, justamente porque o Lula tem sim a intenção de ter adesão das Forças Armadas, de ter generais ao seu lado, porque ele entende o quanto que isso é importante, houve uma tentativa de se aproximar das Forças Armadas via Aldo Rebelo. Muitos dos militares, eles elogiam a atuação do Aldo Rebelo como ministro da Defesa, porque o Aldo Rebelo tentou se aproximar. Por quê? Justamente porque ele é aquele comunista clássico que entende que sem o poder das Forças Armadas é impossível você estabelecer um controle, uma centralização efetiva no país. Não só isso, Bruna. O Aldo Rebelo é um nacionalista. Ele é um comuna nacionalista. Hoje é do Solidariedade. Não, Piperno, agora é minha vez, peraí. Mas é justamente, Constantino, por ele ser um comunista clássico, portanto nacionalista, como o presidente do PCO, que agora está sendo badalado aí. Então, justamente por ele ter essa mentalidade, ele foi escolhido para ter interlocução com os militares, porque ele tem em comum com os militares o nacionalismo, e muitos dos militares, inclusive, o elogiam por isso, porque vem no nacionalismo dele uma virtude, esquecendo que muitos ali da Revolução Russa também eram nacionalistas, mas enfim, isso foi algo que, justamente para tentar trazer as Forças Armadas, o governo Lula, depois, tiveram várias estratégias, não só essa que o Piperno mencionou, várias outras, inclusive uma melhora dos soldos. Então, houve sim uma tentativa, mas há um problema aí, né? As Forças Armadas são uma instituição de Estado. Elas não estão interessadas em fazer nenhum tipo de negociata, em se aproximar e se aliar a nenhum governo que vá contra o que eles consideram ser a salvaguarda da soberania nacional. E quando eles começam a perceber os elementos de comunismo próprios ao PT,
evidentemente eles se afastam. Então eles entendem, eles elogiam a atuação do Aldo Rebelo, mas eles não se rendem a essas tentativas de cooptação por parte do PT. É isso que acontece. No caso do governo Bolsonaro, muitos militares, muitos generais, mesmo que considerassem o Bolsonaro descabeçado, que muitos usavam exatamente esse termo para se referir a ele, apoiam o governo porque entendem que o Bolsonaro, de maneira nenhuma, vai agir contrariamente ao interesse do Brasil. Tá? As Forças Armadas, elas tendem a apoiar qualquer governo que não ceda aos interesses internacionais. Esse é o ponto. Então, por ser uma instituição de Estado, ela sempre vai ter o pé atrás, e essa é a sua função, com governos que acabem gerando a deterioração do interesse nacional. É esse que é o ponto. E o Constantino fez muito bem de mencionar esse acordo, porque nunca houve para as Forças Armadas um acordo tão importante. Tá? Não adianta, aquela cooptação do governo Lula foi até fraca, se a gente comparar com as tentativas sólidas assim do governo Bolsonaro de tentar devolver às Forças Armadas a sua dignidade. Isso é algo que está sendo feito, e não é algo que está sendo feito em nome de um projeto de poder, e simplesmente porque se respeita a soberania nacional e se entende as Forças Armadas como instituição de Estado e não como associadas de um governo em particular. Agora, deixa eu colocar aqui o que aconteceu, inclusive, essa semana, uma fala do próprio comandante da FAB, que diz que vai prestar continência caso Lula vença a eleição. Como é que vocês viram essa fala específica, hein, Consta? Com naturalidade. Como a Bruna disse, as Forças Armadas são uma instituição de Estado. Se o Lula for o vencedor no pleito, os brasileiros enlouquecerem e tentarem esse suicídio coletivo, as Forças Armadas vão lá ter que prestar continência. Ele vai ser o comandante em chefe da nação, um corrupto ladrão ligado ao Foro de São Paulo que bajula ditadores comunistas. Agora, é o que a Bruna disse, eles vão prestar continência e acompanhar. Agora, se ficar muito evidente que há um projeto de venezuelização do Brasil e em algum momento isso bater de frente com a questão das Forças Armadas e a soberania nacional, o Exército vai agir. As Forças Armadas brasileiras têm um trauma muito grande do período militar e do que foi vendido como narrativa desse período, por jornalistas como o nosso querido Piperno, né? Demonizaram tudo, ignoraram a ameaça comunista, fingiram que eram jovens lutando pela democracia ali entre 64 e 68, né? Então, existe um monte de falácia, mas isso pegou, né? A questão cultural ficou toda na mão da esquerda e demonizaram as Forças Armadas. Então, eles têm muito trauma em relação a isso. Eles só iriam agir numa situação extrema, o que talvez para alguns seja considerado tarde demais. Porque olha o que aconteceu na Venezuela. Agora, eu não tenho a menor dúvida que as Forças Armadas vão acompanhar as eleições, estando tudo aparentemente certo no processo, eles vão reconhecer o presidente que vencer, ponto. Piperno, por favor, para a gente fechar. Claro, tem que reconhecer o presidente que venceu e fim de conversa, essa história de venezuelização e tal, vale como discurso eleitoral e, aliás, já houve bastante tempo para se demonstrar que isso é mera ficção. E outra coisa, não é, enfim, narrativa, a história do trauma e tudo mais. A gente não precisa voltar a explicar o que aconteceu, não só aqui, mas aqui na Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia, etc., né? Muito bem, as Forças Armadas terão na eleição desse ano representação pesada de generais que foram para a reserva. Vai ter muito candidato, essa é uma estratégia, porque eles entendem que é preciso haver uma defesa do bloco militar no Congresso Nacional muito melhor do que tem hoje. É uma deficiência que tem que ser reparada. Então você terá que aguentar, quem não gostar, vários candidatos militares com alto potencial de eleição. Um deles vai ser o general Hamilton Mourão, que, se não for o vice de novo de Bolsonaro, será candidato ao Senado, ou pelo Rio, ou pelo Rio Grande do Sul. E um dos candidatos a deputado será o general Santos Cruz, que nos últimos tempos não tem sido exatamente o melhor amigo do governo Bolsonaro. Mas que pode, se entrar, vai ser um representante forte da Força Armada no Congresso.